Politicast indica. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Politicast Indica, onde nós preparamos algumas indicações de podcasts, de livros, documentários, filmes, séries, enfim, de qualquer coisa que a gente acha que seja interessante, que você deveria ver, que talvez você goste. Vamos começar hoje com os podcasts. Trepado por giral de Paxiúba, mato virgem, mata mãe. Gostaria de recomendar aqui o SciCast, especificamente a edição 97, que trata de teoria dos jogos. Esse termo é um tanto familiar para mim, que sou da área de tecnologia. Vocês talvez não conheçam. Então, para exemplificar do que se trata, o exemplo clássico fala de duas pessoas que foram presas no cometimento de um mesmo crime. As duas são colocadas em salas diferentes e o policial fala com cada uma delas sem que elas tenham contato uma com a outra. Aí, para cada uma delas, ele diz: olha, o que eu tenho aqui de material, eu tenho como condenar vocês dois a 1 ano de prisão. Agora, se você denunciar o outro, você vai estar livre no esquema de delação premiada, e como eu vou ter um depoimento contra, com provas contra, o seu parceiro vai receber 10 anos de prisão. E o policial diz isso para os dois. Só que nenhum dos dois presos sabe o que o outro vai fazer. E aí vem aquela questão: se eu não fizer nada e o outro fizer, aí eu que vou ser prejudicado com 10 anos enquanto o outro vai estar na rua. Esse é um exemplo clássico que trata a teoria dos jogos, que mostra do que se trata. A teoria dos jogos fala disso, de regras em jogos geralmente competitivos, para qualificar decisões, para definir qual o melhor conjunto de decisões para aquele grupo, qual a melhor decisão individual, por aí vai. Nesse SciCast, que dura mais de 2 horas, eles falam melhor sobre o que vem a ser a teoria dos jogos, falam de várias derivações, de várias teorias específicas relacionadas, e falam, como sempre, numa linguagem para leigos, não é uma linguagem técnica muito difícil. O SciCast é um podcast que visa informar o público leigo sobre ciência, de modo geral, então o episódio está realmente interessante e eu recomendo. Podcast Mamilos. Depois de um períodozinho de férias, eles voltaram. E agora já estão, até o momento, com 3 episódios novos, sendo que eu recomendo especialmente o primeiro desses 3, que é o episódio 34, que fala de gênero na escola, o STF e a maconha. E sobre o Alphabet também, que é o projeto, é uma empresa nova aí que foi criada ao redor do Google. O Mamilos explica melhor essa situação. Quanto a gênero na escola, tem se falado por aí, o pessoal conservador tem utilizado a expressão ideologia de gênero, que é um caso de utilizar termos como instrumentos de uma guerra. Cria certas expressões que já são carregadas de posicionamento político, de modo a induzir as pessoas a aceitar aquele posicionamento político de uma forma melhor. Isso aí eu já vi acontecer há um bocado de tempo na expressão propriedade intelectual, por exemplo. Ela é uma expressão que tenta agrupar várias leis que não têm nada a ver uma com a outra. Lei de patentes, copyright, que é direito autoral, lei de patente de marca. Sim, são várias leis não relacionadas que são colocadas num pacote só, tratadas como se fossem uma única coisa, e são chamadas de propriedade. Porque hoje na nossa sociedade há um consenso de que propriedade física é um direito individual e inalienável. Cada pessoa tem direito a ter a sua propriedade física. A visão de propriedade está muito forte. Então, quando você pega várias leis não relacionadas que tratam de coisas que eles querem defender, querem evitar cópia, querem combater domínio público e tudo mais, chamando isso de propriedade, você aciona um gatilho na mente de quem está ouvindo. Inconscientemente, essa pessoa tende a aceitar esse conjunto de leis como inquestionáveis. É mais ou menos isso que acontece quando criam a expressão ideologia de gênero. Antigamente, o conceito era muito limitado a homem e mulher. Homossexualidade era combatida e só tinha essas duas possibilidades. O tempo foi passando e foram se identificando várias formas de expressão da sexualidade. Hoje em dia a gente tem uma situação onde além do sexo biológico, há o gênero
da pessoa ao interesse sexual. Ou seja, a situação hoje em dia está muito complexa, tem vários níveis de identidade de gênero. Uma pessoa que usa um gênero oposto ao seu sexo não quer dizer nem que tenha atração pelo mesmo sexo, nem que queira mudar o seu sexo. Às vezes as pessoas que assumem um gênero oposto se satisfazem com aquele corpo que tem, não querem necessariamente mudar. E isso é uma questão de identidade daquela pessoa. Quando você trata que isso é uma ideologia, você minimiza toda essa problemática, leva a discussão para um âmbito teórico, filosófico, enquanto o grupo que cria essa expressão, ideologia de gênero, tenta evitar que essas discussões de gênero sejam levadas às escolas, à sociedade, enquanto tentam banalizar a discussão do gênero, pessoas que têm uma identidade de gênero diferente do que é comumente estabelecido como normal na sociedade, sofrem preconceitos, sofrem ataques. A gente vê que isso poderia mudar a qualquer momento se houvesse conscientização das pessoas, porque a empatia nasce da identidade, da consciência de como o outro se sente. E a empatia é a ferramenta-chave para diminuir violências que são trazidas pelo preconceito. Então, se você não acompanha o Mamilos, dê uma olhada lá, que é um podcast muito interessante. Outro podcast que venho acompanhando já há um bom tempo é o Anticast, e na edição 195 eles tratam de determinismo biológico contra social. Então, um debate muito bacana, que eles pegaram gente da área de ciências exatas e biológicas e gente da área de humanas, e eles tentam discutir até que ponto existe um determinismo sobre o comportamento e sobre as condições que os sujeitos assumem dentro da sociedade. Está muito bom. Também já falei no Politicast News anterior sobre um debate relacionado ao machismo, apontando para a existência de um forte machismo na cultura nerd contemporânea. E esse é outro episódio que eu recomendo que vocês ouçam, certo? O primeiro, que fala de determinismo, é o 195, e esse de machismo é o 198. O Anticast costuma publicar a continuação dos temas, debatendo comentários dos ouvintes. O episódio 195 tem leitura de comentários. Já o episódio 198 rendeu uma continuação no 199, que foi dividido em duas partes. Links no post. Todos esses 3 podcasts eles estão com o link lá no post do episódio. Se você utiliza alguma ferramenta de algum agregador de podcasts que tenha catálogo e busca de podcasts, é só pesquisar por SciCast com SCI de Science, Mamilos, e Anticast com I no meio, Anticast. Só buscar por esses 3, ou vocês veem lá no post os links para cada um deles. O chão escorregou como os olhos do diabo. No meu site pessoal, carlissongaldino.com.br, mas que vocês podem acessar por cordéis.com, eu publiquei recentemente alguns top 10, algumas indicações, a começar por um top 10 de aplicativos para Android que são softwares livres. Tem também um top 10 de aplicativos não livres e um top 10 de podcasts. Desses top 10, somente o de podcasts tem realmente 10. Os outros eu acabei colocando mais opções, além das 10 anunciadas. Então dê uma olhada lá, que se vocês quiserem conhecer alguns podcasts bacanas, se quiserem conhecer aplicativos para Android bacanas também, vejam, e eu pretendo fazer mais alguns top 10 mais para frente, talvez até quando você estiver ouvindo esse podcast já tenha algum novo. Veja também um top 10 de programas da emissora TV Brasil, lá no cordéis.com. Mar bravio, rio cactus, vira barco ou navio. Quem acompanha a mídia, acompanha notícias, busca informações em fontes que tragam também um outro lado, por exemplo, em notícias oficiais, além das notícias divulgadas pela grande imprensa,
tem notado já há muito tempo quanto a nossa mídia é tendenciosa, a nossa grande mídia. E existe um site que traça gráficos, que tenta estabelecer o quanto essa grande mídia está sendo tendenciosa. É o Manchetômetro, manchetômetro.com.br. Nesse site você pode ver gráficos que tentam retratar o quanto capas editoriais e artigos de opinião estão sendo neutros ou estão favoráveis demais ou contrários demais ao governo. E essas informações são colocadas em gráficos. Estão lá sendo avaliados o Jornal Nacional, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, o Globo. E você pode também pesquisar por articulistas, por informações em época de eleições. Por exemplo, olhando hoje, no dia da gravação, o índice de viés do jornal O Globo, ele entre o dia 7 e 13 de junho, os editoriais estavam neutros, as capas estavam um pouco contrárias ao governo e os artigos de opinião um pouco mais. E em nenhum momento de lá para cá eles foram favoráveis ou foram neutros de novo. Os editoriais só foram neutros nesse dia. O gráfico mostra que os artigos de opinião em particular, lá entre o dia 9 e 15 de agosto, foi o período em que tiveram mais enviesados contra o governo. É interessante se você quiser ver, quiser uma avaliação de quanto o instrumento de mídia que você utiliza para se informar, caso seja um desses, está enviesado e é confiável como fonte de informação. Hoje, com a democracia em risco por toda essa mobilização golpista que quer tirar a presidenta a qualquer custo, o Instituto Lula lançou o Memorial da Democracia. Segundo o próprio site, ele mostra a história das lutas do povo brasileiro pela liberdade e pela justiça social. Oferece uma linha do tempo que registra os principais momentos e eventos dessa luta. É dividido em dois grupos, duas épocas: a época de resistência e luta, que foi entre 64 e 1985, durante o período ditatorial militar, e o período de 85 a 2002, que ele coloca como construindo a democracia. No momento da edição desse podcast só tem esses dois períodos, mas o site já afirma que outros módulos já estão em preparação, resgatando os movimentos pela liberdade, pela democracia e pela justiça social desde o Brasil-Colômbia. Eu ainda não vi com detalhes esse memorial, mas parece muito bacana esses módulos que ele fala, mostram uma linha do tempo com a barra deslizante que vai do primeiro ano até o último do período tratado, e a gente vai arrastando essa barra e vai vendo as notícias de cada época que marcaram essa luta pela democracia. Então dê uma olhada lá. Traz mão e a mão, mata a fome certeira, dessa daquela família acolá. E para encerrar, algumas novidades relacionadas ao próprio Politicast. Primeiro, a gente está no Blogosfero agora, que é um portal de blogs, que é também uma rede social, desenvolvido com software livre Nosfero, que foi criado pelo pessoal da Colivre, lá de Salvador. É como se fosse um Facebook, onde cada perfil, seja de pessoa ou de grupo, de comunidade, tem já direito a um blog, a um fórum e outros recursos que podem ser tornados públicos ou não. No caso do Politicast, ele está público. Quem quiser participar é só entrar lá no blogosfero.cc/politicast e fazer parte da comunidade do Politicast por lá. As notícias do site são replicadas automaticamente para o blog do Politicast dentro dessa comunidade. Enfim, vocês são bem-vindos. Vocês sabem que esse trabalho é de um podcast, então a forma mais confortável de se ouvir podcasts geralmente é através de algum aplicativo que agregue podcasts, embora algumas pessoas prefiram ouvir direto no site. E se você prefere utilizar o YouTube como forma de centralizar suas opções
de programas multimídia, o Politicast agora também está lá. O link está no post e a ideia é que todos os episódios a partir de agora a gente coloque também lá na forma de vídeo com imagens estáticas que não importam. A ideia é que você possa saber, se você já acompanha vários canais no YouTube, basicamente você adiciona o Politicast para saber quando tem episódio novo e coloca lá para ouvir, dá um play e vai fazer outra coisa, muda de aba enquanto o episódio está rolando. Então, se você preferir acompanhar os nossos debates sobre política, notícia e tudo mais através do YouTube, é só assinar o nosso canal por lá. Lembrando ainda que também estamos no GNU Social e indiretamente também no Twitter. Os links estão no post. Preta mãe dessa boneca, dança pro maracatu. Eu agradeço vocês por terem ouvido até agora. Espero que essas indicações sejam úteis para vocês. Qualquer coisa vocês podem comentar no post lá no site do Politicast, podem utilizar o blogosfero agora, podem mandar e-mail para contato@politicast.info. E é isso aí, política faz parte da vida e até a próxima. Você ouviu? Politicast Indica, ao som de Eletrocactos. Até a próxima. No compasso da tristeza, chora meu maracatu. Vem nas ondas cheias do mar, em voz de areia é o mar. Maré que clareia, clara fonte que incendeia o coração. Entra na avenida e glorifica a vida que te lambe a mão. Entra nessa briga e fortifica o que é de teu tua nação. Mas cria maracatu onde a vida não cria. Canta maracatu, onde a vida não canta. Vive maracatu onde a vida não vive. É mar azul. Vem de preto esse mar azul. Mar azul, Traje preto de mar azul. mar azul, Vem de preto. Vem nas ondas cheias do mar, em voz de areia é o mar. maré que clareia, Clara fonte que incendeia o coração. Entra na avenida e glorifica a vida que te lambe a mão. Entra nessa briga e fortifica o que é de teu tua nação. Mas cria maracatu onde a vida não cria. canta maracatu. Onde a vida não canta. Vive maracatu. Onde a vida não vive. É mar azul. Vem de preto esse mar